Olá, começa agora o programa Mercado Futuro aqui do estúdio da Bolsa em São Paulo, Centro Histórico de São Paulo. E hoje, dia 1º de dezembro, nós estamos começando o mês de dezembro, o governo brasileiro anunciou o fim do IOF de 2% para investimento em ações, o que é uma notícia que eu imagino que agrade aqui o pessoal da BMF, apesar de ainda ninguém ter se manifestado. E também retirou o IOF de 2 para 0 no lançamento de novas ações. Isso em inglês chama-se IPO, Índice de Oferta Primária de Ações. Então, menos intervenção, pode ser que fique melhor. O fato é que a Bolsa subiu aí o índice Bovespa 1,50, 1,60. Mas não é esse o assunto do dia. O assunto do dia é o mercado de café. Eu não sou muito de balanços, né, de fazer balanço, como é que foi o ano e tal, porque eu acho que os anos, eles dificilmente são iguais, eles sempre são diferentes sobre algum aspecto. Mas hoje eu vou saber a opinião de um corretor que é um dos mais abalizados, um dos mais entrevistados aí pelo pessoal do agronegócio, que é um ponto de referência na questão do mercado de café, que é o Eduardo Carvalhais Filho, Duda, do escritório Carvalhais, lá de Santos. O site daqui a pouquinho eu passo para vocês. E eu queria ouvir a opinião do Duda sobre vários aspectos. Duda, primeiro obrigado pela sua presença. Vir de Santos para chegar em São Paulo é sempre uma coisa de gente abnegada. Se você tivesse que definir esse ano, não estou falando como corretagem, venda e compra de café, que é o que você faz. O Brasil tem cafés de todos os tipos, das mais variadas regiões, é tudo diferente. Mas se você tivesse que fazer uma definição, o ano que estamos terminando, dezembro é um ano, bom mês para venda de café pelo Brasil. Esse pode ter sido um ano positivo para, digamos, a maioria dos produtores de café? Bom, boa tarde primeiro, é sempre um prazer estar aqui com você. Olha, esse ano, como já o ano passado, foi muito interessante no seguinte: o ano foi muito bom para o negócio café. O Brasil continua ganhando mercados aí pelo mundo todo, deslocando concorrentes. O ano que vem nós já estamos nos aproximando mais das entregas de café brasileiro na Bolsa de Nova York. O reconhecimento da qualidade do café brasileiro cresce ano a ano, é uma coisa exponencial. Os novos compradores que vêm ao Brasil. Os preços praticados foram bons, né, a nível de produtor, como média de preços. Agora, os operadores dos negócios, muitos deles não se mostram muito satisfeitos com o ano. Primeiro, o lado comprador, que é o que exporta o café, que torra o café, não esperava o café nesses preços. Eu lembro você que no começo desse ano, acho que nós lá do escritório Carvalhais éramos um dos poucos que apostávamos, dizíamos que os preços iam continuar bons durante o ano todo, apesar de nós estarmos entrando colhendo uma safra. Muita gente apostava que depois que passasse o perigo de frio, começasse a chover, que os preços cairiam com a perspectiva da safra do próximo ano. Bom, os preços não caíram e não é difícil de se saber por quê. Não existe mais estoque no mundo, um estoque digno de ser chamado de estoque, né? O estoque, tanto nos países consumidores como aqui nos países produtores, é muito baixo. Se você somar tudo, deve dar para 2 ou 3 meses de consumo. O consumo continua bem, nós não temos os números de 2011, eu quase que aposto que em 2011 o consumo vai crescer menos, tanto no Brasil como no resto do mundo. A crise está aí, para quem ninguém pode negar isso. E depois, como os preços da matéria-prima subiu, você tem que repassar isso para os supermercados, né, e sempre isso de algum jeito impacta no consumo. Então eu não tenho número nenhum de 2011, mas na nossa opinião nós devemos ter um crescimento menor no consumo mundial esse ano. Mas mesmo que o crescimento fosse zero e o ano que vem venha a ser zero, a situação vai continuar apertada. Nossa opinião é que nós temos aí pelo menos mais 2 anos de um aperto muito grande entre oferta e procura. A gente chama de um equilíbrio precário entre a produção mundial e o consumo mundial. E eu não falo que depois vai se consertar isso. Depois não dá para enxergar nesse mundo de hoje, né? Você falou um negócio de consumo que eu acho interessante, mas eu queria levar a conversa logo para o lado internacional, que eu acho que tem uma análise muito interessante. O café acho que está em alta hoje. Todo dia está dando uma altinha de 2,30%.
né? Mas o café tem muito essa arbitragem contra o dólar também, por exemplo. Também. Ontem o café subia mais porque o dólar caía do que qualquer outra coisa. Exatamente, e hoje o dólar está igual, está estável, quase 1.080. Quando você fala de estoque apertado, é um discurso que você me fala já há algum tempo, só vem piorando, agora chegou, parece que no limite. Isso interfere no mercado, evidentemente, nós trabalhamos com isso, sabemos, mas interfere no mercado principalmente a situação da Colômbia, que não consegue produzir mais, do Vietnã, que está com o café envelhecido e não sabe se a França possivelmente não vai dar dinheiro para eles refazerem o cafezal. E é isso que eu quero saber, se esses dados que a gente tem internacionais também ajudam a deixar a situação mais crítica. Não, a situação crítica não só por causa do Brasil. O Brasil, a produção brasileira vai bem, obrigado. Né? A produção brasileira não cresce exponencialmente porque o Brasil hoje não é mais produtor só de café. Sempre tem que frisar que 50 anos atrás, em 1960, 50% da receita cambial brasileira era café. Então, o Brasil dependia do café. Hoje, o Brasil, nós batemos em 2010 o recorde histórico de volume de exportação de café, batemos um recorde histórico em receita cambial em dólar também não atualizado, né, que se fosse atualizado talvez não, quase certeza não seria recorde. E mesmo assim o Brasil ficou aí em 6º ou 7º lugar na pauta das exportações agrícolas, do agronegócio, o café. O café na pauta de exportações do Brasil ficou aí em 6º ou 7º lugar. Com esse belíssimo desempenho, nós somos o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo, somos o segundo maior consumidor, nos aproximando do primeiro consumidor, com os Estados Unidos. A qualidade do nosso café cresce, a produtividade está crescendo. Agora, o volume vai crescendo com muito juízo aqui. O produtor brasileiro não corre mais para produzir café, mesmo nos preços atuais não há uma correria. A produção está sendo modernizada, quem tem está modernizando, está ampliando alguma coisa. Mas as pessoas vão ver em 3 ou 4 anos que não vai haver uma explosão de produção no Brasil. Os nossos concorrentes são com problemas graves. A Colômbia, aqui embaixo do Equador, e a América Central para cima ali do Equador, eles estão sofrendo muito mais a influência dos problemas climáticos do que nós aqui no Brasil, que já também sofremos também numa boa dose, e não conseguem sair daqueles volumes. Eles têm problema de mão de obra, problema de muita divisão na terra, lá eles têm que plantar sombreado, em solo bastante inclinado. O Vietnã encontra problemas também climáticos de tudo, a Indonésia a mesma coisa. Então é difícil se prever um grande crescimento da produção nesses próximos anos. Não dá para se afirmar isso. E o consumo vai bem, como eu disse. Agora, essa crise na comunidade do euro vai continuar o ano que vem, certamente, também em 2013. Eu não acredito em queda de consumo por enquanto, nada diz isso, até porque eu brinco que se a situação aperta, você sempre ainda pode convidar um amigo que encontrou na rua para tomar um cafezinho num belo lugar, tomar um belo café, mesmo pagando a mais uma cafeteria europeia ou americana, e se sentir bem naquele café, batendo um papo, que é muito mais fácil fazer isso do que ir para um restaurante e para alguma coisa como essa. Então, nós acreditamos que o consumo do café deva se sustentar. O jovem aderiu ao café no mundo todo, nós temos outros indícios muito bons que todo mundo esquece, mas, por exemplo, nesse ano de 2011, a Starbucks anunciou que vai aumentar muito o investimento dela na China, ela já está lá dentro, então não é uma aventura, ela conhece já o mercado, testou o mercado e diz que o investimento dela na China nos próximos 5 anos vai crescer bastante. Mesma coisa a Nestlé e a Nespresso. Devem investir na China, já anunciaram esse ano também. Eles já estão lá há muito tempo, conhecem bem o mercado chinês e estão investindo. Então eles sentem potencial para o crescimento de consumo do café na China. Isso é um outro bom início também. Por isso tudo nós achamos que os preços devem continuar sustentados. Não, eu acredito nisso também. Eu li tanto a coisa da Starbucks quanto da Nestlé e mesmo no Brasil, nas cafeterias, o movimento cada dia é maior. Se você passa por elas, está sempre cheio, 24 horas cheio. Estou falando de 1 ou 2 cafeterias, mas tem muita cafeteria. Esse consumo realmente está indo bem. O que nós estamos em dúvida, o que vai acontecer, falando com os grandes torradores, é no consumo daquele café mais popular, o que a gente chama de café tradicional, que qualquer repasse de preço o consumidor sente. Por enquanto, como eu disse, ali que pode haver alguma Eu acho que pode a dívida da Itália ser a maior do mundo. Eles não vão parar de tomar café, né, Duda? Vamos pedir um intervalo, a gente volta já. Gente, eu converso com o Eduardo Carvalhais Filho, Duda, escritório Carvalhais.
O site é www.carvalhais.com.br. E depois do intervalo eu conto algumas coisas para vocês. Vamos lá, até já.